porque é verdade que essa parte do Livro dos Espíritos é uma parte que, assim, aí é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Não é a doutrina. É uma parte que não nos toca muito de perto, né? Pelo menos não a mim, porque é importante a gente estudar e compreender no sentido de conhecer o universo, a criação, entender como é que se processa essa questão dos reinos e tudo mais. Mas vocês vão ver que, segundo o que a gente espera que aconteça, é que provavelmente hoje a gente acabe essa parte, né? A segunda parte aí do Livro dos Espíritos. E aí a gente entra na terceira parte, que aí é particularmente o que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, que são das leis morais. E aí a gente vai falar sobre aquilo que a gente vive, vamos dizer assim, sobre aquilo que está muito relacionado conosco diretamente, com a nossa evolução espiritual, mas que ao mesmo tempo faz parte do nosso processo de crescimento e de amadurecimento, essas questões, né, sobre os reinos, sobre como se dá as criações, como que um se relaciona com o outro no âmbito dos animais, das plantas, dos minerais, dos homens. Então é um processo de desencadeamento, mas que daqui a pouco a gente vai abordar questões assim que particularmente me tocam demais e é bacana a gente ver como é que Kardec ele consolida todas essas questões dentro do Livro dos Espíritos. Então, para a gente poder seguir a partir da questão 606, ainda dentro da questão dos três reinos, né? Ele pergunta: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotadas? E aí os espíritos não dão muita brecha, né? Do elemento inteligente universal. Então, por que também não dá muita brecha? Porque vai ficar explicando questões que nosso vocabulário não tem nem como explicar, na verdade, né? Coisas que a gente, assim, não tem nem a capacidade de compreender, de ir mais a fundo, de esmiuçar. Então, o que a gente precisa ter certeza é, poxa, Deus criou todas as coisas. E aí a gente se recorda também lá do tripé, lá da questão 27 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, Deus, matéria e espírito. Então, tudo que a gente olha na criação divina, se não é Deus e não é espírito, é matéria. Se não é Deus e não é matéria, é espírito, né? O princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente, né, que os animais possuem, que constituem, vamos dizer assim, a alma animal, como Kardec usa esse termo aí nas outras questões, né, anteriores, eles naturalmente fluem de Deus e são partes ali constituintes desse elemento inteligente universal. E aí, no desdobramento, ele pergunta: então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais. E os espíritos esclarecem: sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima do que existe no animal. Então, esse mesmo elemento inteligente universal emanam de um único princípio, emanam de Deus. Deus cria todas as coisas. Mas esse processo ele se distingue nos homens e nos animais, porque quando a gente olha no homem, esse processo, esse elemento da inteligência universal, ele já passou por uma elaboração, ou seja, por uma construção, por uma modelagem, por uma experiência, por um aprimoramento que constitui com que no homem ele se expresse já com outras capacidades que a gente ainda não enxerga no animal. Então, isso já tem que estar consolidado para nós, principalmente quando Kardec faz essas primeiras questões sobre os três reinos, que ele coloca lá para nós que o homem ele já tem a capacidade do discernimento, de conhecer e de compreender Deus, de saber da vida futura, de distinguir o que é certo e o que é errado, coisas que o animal não tem, né? Que ele tem ali somente a inteligência limitada, agindo ali por instinto, que a gente já estudou e já conversou sobre isso. Então a gente analisa e percebe que tudo aquilo que está na natureza divina é obra da criação e tem a sabedoria divina. E a gente precisa aprender com Deus, sobretudo nessa obra da criação, porque tudo que ele cria é belo, bom, e isso é para nós um motivo de inspiração. Quando a gente olha, por exemplo,
Leonardo da Vinci, no seu processo de criação, de estudo científico, ele, por exemplo, dissecava os animais para poder desenhar, para poder entender como era, porque ele já tinha o olhar e a visão, né, de conseguir pegar as coisas da natureza, pegar os animais, as plantas, os minerais, tudo aquilo que era criação divina, e enxergar a beleza ali para poder reproduzir nos seus trabalhos, nos seus desenhos, nas suas ideias, tanto no campo da arte quanto no campo científico. Então, quando é que nós vamos aprender a desenvolver um olhar que consegue enxergar no belo e no bom da natureza, mesmo aquilo que aos olhos do mundo não parecem ser belo e bom? Então, é difícil. E eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão me entender. A gente é doido para dormir bem. Aquele dia que a gente acorda no outro dia de manhã cedo e fala assim: nossa, que noite bem dormida. Acorda 100%, acorda revigorado. Mas ninguém consegue ter uma noite dessas se tiver um pernilongo rondando o nosso quarto a noite toda. É aquele barulhinho do pernilongo passando no nosso ouvido. Aí a gente acorda, não acha o pernilongo, aí apaga a luz, deita de novo, o pernilongo aparece e tudo mais. Tem como dormir? Não tem. Tem como achar o pernilongo maravilhoso? Se alguém falar que sim, tem que colocar um termômetro aí para ver se não está com febre, porque não é possível. E aí eu fiquei chocado para ver como que é o meu atraso ainda espiritual, porque eu fiquei sabendo recentemente que o Chico tem um caso com o pernilongo e que ele estava passando por essa situação. E aí o pernilongo ia, o pernilongo vinha, o pernilongo ia, o pernilongo vinha, até que o Chico acordou e conseguiu pegar o pernilongo. E ele falou assim com o pernilongo: ai, que vontade de te matar. E soltou o pernilongo na, na, na janela, né? O pernilongo foi embora e ele não matou o pernilongo. Eu falo assim, gente, como é que é capaz de fazer um negócio desse? Ou seja, por quê? Porque já está completamente ligado à criação. Por mais que ele às vezes possa ser um incômodo, ser justo, ser conveniente, né? Que o pernilongo esteja atrapalhando ali, mas é compreender e enxergar todos os bichos, todos os animais, tudo aquilo na natureza como uma criação divina. E que, quando coloca lá os mandamentos não matareis, não está assim, não matareis apenas os homens, os animais está liberado. Então é um processo, né, de evolução e de aprimoramento, e que também é óbvio que os animais eles têm os papéis ali, né, de alimentar, tem a cadeia produtiva e que nós também precisamos nos alimentar. Enfim, não é esse o X da questão, mas é de enxergar esse outro lado. E aí, certa vez, foi até a Luciana Barbosa, ela estava comentando comigo que um dos principais cientistas hoje no mundo, e que é ateu convicto, vamos dizer assim, ele comentava que as pessoas que tentam mostrar para ele Deus e convencê-los que Deus existe, como ele é astrônomo e estuda o universo e tudo mais, e fala assim, olha, como que você consegue estudar todo o universo, ver essa grandiosidade toda, as coisas mais belas que Deus cria e não consegue acreditar em Deus? E aí que ele pegava os animais mais grotescos, os animais mais estranhos que existem no planeta Terra ou que já foram vistos, né, tanto no fundo dos oceanos ou em mais distantes, que às vezes já estão até em extinção, em que as pessoas têm pavor daqueles animais, e ele fala assim, ó, e Deus? Deus criou essas coisas? Porque às vezes a gente só acha que Deus só cria aquelas coisas que para nós, aos nossos olhos, são belos, mas existe a parte da utilidade, de um processo de desencadeamento ali desse princípio, desse elemento, dessa inteligência universal. Então, é um processo, como o próprio nome diz, e que a gente ainda está muito longe de ter o conhecimento de como isso se dá ao longo dos milênios, né? Já na 607, ele diz: dissestes, fazendo uma referência à questão 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Então, ele está fazendo uma comparação, né, do homem, do estado da alma do homem com a infância na vida corporal. E que a sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida.
onde passa o espírito essa primeira fase no seu desenvolvimento, numa série de existências que precedem o período a quem chamais humanidade. Então, do ponto de vista espiritual, que é a humanidade, né? A humanidade nada mais é do que os seres humanos, nós, almas encarnadas aqui no corpo físico, mas que também engloba aí os, os espíritos desencarnados, né? Os espíritos no mundo espiritual. Então, quando a gente olha a população de espíritos ligados ao planeta Terra, não é apenas 8 bilhões, né? Vamos arredondar aí 8 bilhões de encarnados. Eles colocam que em torno dos desencarnados há 2 a 3 vezes esse número, ou seja, a gente está falando aí de pelo menos 20 milhões de espíritos que constituem essa humanidade aqui no planeta Terra. E que esse processo, essa primeira fase do desenvolvimento do espírito, ele acontece numa série de existências que vão bem antes desse processo da humanidade, ou seja, bem antes de nos tornarmos espíritos. Há um processo de desenvolvimento dessa inteligência, desse princípio espiritual, como Kardec já vem construindo esse raciocínio com as questões anteriores. E no desdobramento, Kardec questiona: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Ou seja, como se a alma fosse o princípio inteligente de todos aqueles seres primitivos, dos reinos minerais, vegetais, dos animais, na obra da criação. E eles dizem: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Então, aqui é uma referência também à questão 540, se eu não me engano, lá do Livro dos Espíritos, em que a resposta, né, tudo se encadeia do átomo ao arcanjo, ou seja, tudo na natureza está ligado. Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Aqui entra uma questão que é muito difícil, muito delicada para a gente de abordar também, pela falta de conhecimento, né? A gente não sabe em si. Mas aqui ele está falando sobre o processo de individualização do espírito. Então, quando nós começamos a nos tornarmos o que realmente somos, espíritos, essa individualidade que não divide, né? A alma ela é uma só, não existe uma divisão da alma, é diferente da bicorporeidade, por exemplo. Então, nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, ou seja, a gente não conhece o princípio e de como que esse espírito ele vai se individualizar. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, esse princípio inteligente ele vai se tornando, vai transformando-se até que ele se torna em espírito nessa individualidade que nós somos. Entra, então, no período da humanização, ou seja, aí sim, quando ele se torna um espírito, ele pode encarnar ou estar no mundo espiritual, da forma como nós conhecemos, começando a ter consciência do seu futuro, ou seja, essa consciência ela aparece apenas quando nós nos tornamos espíritos, essa consciência do futuro, a capacidade de distinguir o bem do mal e as responsabilidades dos seus atos. Desculpa. Então, aqui que nós temos essa distinção e esses atributos que são referentes ao espírito. Assim, já vou passar para você, tá, Lecim? Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois da juventude e da madureza. Então, essa infância é como se nós estivéssemos lá quando ainda princípio espiritual, e depois nós vamos amadurecendo, nos tornamos espíritos e vamos fazendo o nosso processo de evolução. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas estranhas que o geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Então, nessa nossa história, nesse nosso processo evolutivo, não tem nada de se envergonhar,
A única coisa que nós devemos nos envergonhar, vamos dizer assim, de nos humilharmos, é ver a nossa pequenez perante a grandiosidade de Deus. Ver que nós ainda não conseguiremos penetrar nos desígnios divinos. Né? Então, ele nos convida a reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem o fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então, quando a gente olha assim, poxa, não é possível, será que esse pernilongo tem alguma utilidade? Tem. Deus não criaria nada que não fosse útil, nem importante, e que não estivesse passando por esse processo. Então, assim, é com todas as obras da criação, com todos os seres, com todos os planetas, os universos, as galáxias. Então, a gente olha para o espaço infinito e fala assim, poxa, será que aqui só existe o vácuo? Não, certamente não. E é necessariamente que esses processos todos estão interligados e conectados e solidários na natureza para que um ampare o outro, para que um desenvolva e dê as condições necessárias para que o outro possa avançar. Leci. Então, Pedro, eu não sei se acho que vai ser útil, junto com esse estudo de hoje que você está fazendo. No livro Caminho da Luz, não sei se eu já comentei aqui, né? Emmanuel trabalha muito bem todas essas questões do princípio inteligente, do princípio espiritual, né? No capítulo 2, fala a vida organizada. Lá ele vai trabalhar as construções celulares, né? Os primeiros habitantes da Terra, e tem um ponto lá que ele trabalha a elaboração paciente das formas. Aí, outra interessante, só um pedacinho dentro do que você falou aí, a gente não sabe, né, de nada, né, de onde que viemos, como começa toda essa história, mas aqui tem alguns pontos que eles explicam, né? Chico vem, né, junto com o Emmanuel, trazendo para a gente mais informações depois de Kardec. Ele fala assim, decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas, no caso aí, nesse princípio, né, espiritual, né, se associam para a vida celular em comum. Mas olha que interessante que eu achei quando ele fala assim, ó, formando-se as colônias de infusórios de polipeiros em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Esse princípio, essas amebas, esse princípio foi trazido do plano espiritual para começar, né? Tipo assim, vamos dizer, quando a gente começa, né, na organização, né? A gente dorme, né? Como é que é? A gente dorme onde? Fala aí, lembrei. No mundo espiritual seria? Não, a gente, quando esse princípio, ele dorme aqui na Terra, dorme ai, gente, como é que é a fala? Dorme no mineral. Isso, dorme do mineral, né? Então, Acorda no vegetal. isso, a gente vem trazido, viemos trazido do mundo espiritual para estar aqui, né? Emmanuel está falando, ó, em obediência da construção de Cristo e poder, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra começa. Então, quer dizer, nós já viemos, esse princípio já veio pronto lá de cima, né? Bem interessante isso. Então, assim, eu acho bem interessante esse livro, fala bastante sobre essas questões, entendeu? Acho que é só para auxiliar um pouquinho. É isso mesmo, Nessie. Tanto a Caminho da Luz quanto a Evolução em Dois Mundos, eles abordam esse processo evolutivo de maneira científica e espiritual, né? Então, para quem gosta e queira se aprofundar nesse tema, são dois livros, assim, indispensáveis que tem que estar presente aí na leitura para a gente compreender melhor, né? Mas é isso mesmo, assim, é aquela questão do átomo ao arcanjo. Com as explosões das novas, né, das supernovas, todo esse material, na verdade, é o que né, Jesus e os espíritos crísticos se utilizam para formar esses novos mundos, e aí começa todo o processo de modelagem, depois dessa concepção, de chegar aí os primeiros seres vivos, vamos dizer assim, ainda como amebas, enfim. Então, ou seja, nós viemos das estrelas, né? Nós não somos de fato da Terra. O átomo, ele vem do universo, ele vem dessas explosões estelares, né?
Então, de fato, é um processo que, assim, a gente não se recorda. E esse processo, quando a gente olha, assim, a questão da recordação do passado, no livro Nosso Lar, a mãe de Lísias, a Laura, em conversa com o André Luiz, ela fala para ele que, porque o que acontece? O André Luiz no Nosso Lar, ele, né, tá lá no mundo espiritual, depois que ele já foi tratado, que já estava começando assim a se ambientar lá com os trabalhos, enfim, não estava mais naquela situação tão penosa. E aí ele, em uma conversação lá com ela, com a Laura, diz a ela assim: olha, eu já estou aqui no mundo espiritual, já não tenho mais o peso grosso da matéria, por que é que eu não me dou conta das minhas últimas encarnações? Eu não consigo me lembrar. Se a matéria era tão grosseira, e agora que eu não tenho mais essa matéria, eu não me recordo. Mas por quê? Porque ele ainda não tinha capacidade de se recordar, porque traria apenas uma perturbação desnecessária pelo momento no qual ele estava vivendo. Porque a gente começa a se recordar do nosso pretérito a partir do momento em que ele já está mais resolvido. E aí a Laura diz para ele que a Laura, que já estava há muito tempo no mundo espiritual, já tinha já um processo evolutivo maior, ela só conseguia se recordar de 500 anos para trás. Não conseguia ir adiante disso. Se não me engano, no mundo maior, também narra a história de dois espíritos que eles já se recordavam de 1000 anos das suas encarnações e queriam ir para um mundo mais feliz. Já queriam progredir porque já acreditavam já se achar quites com tudo aquilo que havia acontecido no seu passado, e eles queriam ir adiante. E aí já se recordavam de 1000 anos e falavam assim: poxa, tá tudo certo. Aí apareceram os mentores, né, os responsáveis pelas encarnações deles. Eles falaram assim: olha, vocês não querem mais reencarnar, tudo bem, vamos abrir um pouco mais essa janela. Aí eles pegaram esses 1000 anos e foram abrindo essas janelas para trás, e logo, logo eles já pediram para reencarnar novamente para poder arrumar as bagunças que tinham além desses 1000 anos. Ou seja, quanto mais para trás a gente vai escarafunchando, a gente pega uma encarnação para trás e fala assim: poxa, então tá, na encarnação passada eu já resolvi tudo, então vamos na penúltima, na antepenúltima. E assim vai, e a verdade é que a gente não consegue se recordar desses princípios mesmo, dessa inteligência. Por isso que os espíritos dizem: olha, a gente não sabe como que a gente foi criado, como que se deu isso tudo, porque isso são milhões e milhões de anos, né, que esse princípio vem sendo trabalhado. Então a gente vem das estrelas e não ainda se dá conta de recordar tudo isso que ficou para trás. Esse período de humanização principia na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, ou seja, esse período de humanização do espírito poder ter um corpo não principia na Terra. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Então, aqui talvez frite um pouco a nossa cabeça, né? Porque a gente se acha tão vinculado à Terra, né? Então, vamos por partes. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Encarnação humana é aquele modelo em que, no Evangelho, na doutrina espírita, coloca para nós. Tronco, cabeça, tronco e membros, né? Se não me engano, não me recordo agora. Ou seja, mas esse modelo que nós conhecemos aqui, a cabeça, o tronco e os membros, Celina. Quando nós passamos do estágio de princípio inteligente para espírito, a gente vai passar a encarnar como humanos. Então, a característica é essa. Então, nós vamos habitar corpos humanos. E o aspecto é o aspecto semelhante ao aspecto do nosso corpo físico mesmo, né? Não em todos os detalhes, mas o formato, né? Isso. E assim,
O que Kardec deixa lá é isso, é cabeça, tronco e membros. Ele não fala que são 10 dedos, enfim. Então, olha só, a gente precisa abrir a nossa mente. Bom, mas é isso que a Celinha falou. Sai do princípio inteligente, o princípio espiritual, para o espírito, né, para o humano. O período da humanização começa geralmente em mundos inferiores à Terra. Ou seja, naquela escala, né, de gradações de mundos, o que a gente conhece é o mundo primitivo, aí tem um período de transação, provas e expiações, transição, regeneração, transição, e aí vai. Então, esse período da humanização, ou seja, em que sai do princípio espiritual e vai para o espírito, ele começa em mundos inferiores à Terra. Então, quais mundos podem ser? A gente desconhece. Há muitas moradas na casa do meu pai. E vale distinguir aqui também, porque quando nós referimos a planeta, estamos referindo ao planeta em si, a parte física, material, o planeta Terra. Quando nós estamos falando de mundos, a gente está falando no sentido de mundos habitados, né? Ou seja, aí a Terra, ela continua sendo um planeta que vai mudar de um mundo de provas e expiações para regeneração. Então, ela vai sofrendo esse processo aí, tá? Só que olha o que ele diz: isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Então, ou seja, se tem espíritos que desde o início podem viver já na Terra, significa que eles tiveram méritos para isso, porque não há privilégios na criação divina. Então, desde o início, há espíritos que já acertam mais e outros que se enrolam mais. É por isso que lá no Consolador, quando perguntam, né, sobre Jesus e tudo mais, a resposta de Emmanuel é que Jesus foi um espírito que caminhou em linha reta em direção a Deus. Ou seja, não teve equívoco. Ele foi direto em direção a Deus. Então, é para a gente ter uma noção da grandiosidade do que Jesus representa para cada um de nós. Então, o que eles deixam claro não é frequente esse caso de um espírito, né, já vir direto para a Terra, apesar de que isso possa acontecer. É uma exceção. Ficou claro, pessoal, essas questões aqui? São um pouco chocantes, né, vamos dizer assim. 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Aí entra um pouco naquilo que a gente tinha acabado de conversar, né? Será que a gente se lembra antes de nós nos tornarmos espíritos, quando nós ainda não éramos o princípio espiritual? E eles deixam claro, não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Ou seja, nós nos recordamos da nossa vida de espírito. É quando nós começamos a ter consciência, compreender a Deus, tudo aquilo que a gente já conversou. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Ou seja, a gente lembrar quando a gente se tornou espírito nas nossas primeiras existências é muito difícil. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Ou seja, quando a gente está lá na gestação. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, os espíritos eles não se recordam dessas primeiras existências. É coisas assim, para espíritos críticos para lá, que vão se recordar e conhecer, porque precisa de uma consciência, de uma capacidade, de uma mente que consiga ir até lá e já sondar mais um pouco o conhecimento da natureza divina, né? Então, da mesma forma que a gente não vai conseguir se lembrar quando a gente está ali do seio materno, são raros também os que conseguem ter essa capacidade de se recordar lá para trás. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedente, quer dizer, do estado em que se achava no período que se poderia chamar anti-humano, ou seja, quando a gente se torna espírito, a gente ainda conserva traços do que era quando nós éramos princípio espiritual, e eles esclarecem, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios
mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Então, assim, isso é muito importante para a gente ter claro, quando a gente fala assim, transição planetária. A gente não vai sair, vamos supor, em 2056, no Réveillon de 2056 para 2057, deu lá meia-noite, pronto, estamos no mundo de regeneração. Não, é um processo lento, gradual. E assim a gente precisa ter claro que as pessoas ao nosso redor também são assim. Então, às vezes, quando a gente se relaciona com as outras pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, as pessoas mais próximas para nós, é natural que em alguns momentos nós tenhamos conversas do tipo, poxa, eu não gostei da forma que você faz isso, eu não gosto quando você me responde desse jeito, eu acho que quando você fica emburrado, você dá respostas erradas, vamos consertar isso, vamos melhorar, vamos trabalhar isso, enfim, é natural que a gente tenha conversas com as pessoas mais próximas a nós, nesse sentido das nossas imperfeições, das imperfeições dos outros, e a gente tenta se melhorar, tenta corrigir. Mas não vai ser também do dia para a noite que a pessoa vai parar de dar uma resposta, vai parar de ser emburrado, vai parar. Não. É um processo, é lento, é gradual, que precisa ser paciência, que precisa incentivar quando a pessoa acerta, que precisa tolerar quando ela falhar. Porque às vezes a gente, nesse relacionamento, quando as pessoas erram, fica claro para todos nós que a pessoa errou. Então a gente está em amigos, no trabalho, de repente alguém vai lá e fala uma presepada. Fica claro para todo mundo que a pessoa está errada. Mas e quantas vezes essa pessoa ela se esforçou, conseguiu ficar em silêncio, conseguiu não dar nenhum tipo de resposta equivocada, conseguiu não gerar atrito, só que a única pessoa que sabe que ela se esforçou e que ela conseguiu foi ela, porque ela ficou lá silenciada, calada, não falou nada. Então a gente precisa valorizar as pessoas, elogiar, incentivar quando dá certo. Então, na natureza, nada se opera por brusca transição. Celinha. É só um detalhe que eu estou acompanhando aqui com o livro físico, Uhum. e na pergunta é a período que se poderia chamar ante-humano, com E, não é anti, porque anti é contra, né? É anterior ao humano. É, que interessante. Detalhezinho para a gente observar. Eu até pesquisei aqui agora no Google, ele coloca anti-humano com hífen, igual está escrito aqui mesmo no Livro dos Espíritos. E a definição que ele coloca para nós, quer ver? Não, não é o hífen, é o I. Não, eu entendi que ao invés do I é o E. Mas aqui o anti-humano com I e hífen, ele coloca desprovido de humanidade, bárbaro, cruel, desumano. E aí eu pesquisei com E, aí não acha. Com E Mas é anterior, é anterior, é né? antes Sim. de ser humano. Uhum. Show de bola. Bom, há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Então, enquanto a gente vai se despindo, vai tendo ali resquícios. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Então, a gente percebe que o livre-arbítrio ele vai nos tornando e nos impulsionando ao progresso enquanto espíritos. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Então, a vontade também ela vai aparecendo aos poucos no espírito. O espírito já não nasce com aquilo, é como se fosse um músculo. O espírito precisa exercitar a sua vontade para ela ir sendo construída também. Né? Isso vai aos poucos. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então, poxa, quantas questões aqui que ele aborda, né? Sobre a nossa vontade, sobre a consciência de si mesmo. Então, na verdade, o estudo é sempre um estudo interior. O conhece-te a ti mesmo é conhecer as nossas limitações, conhecer como que nós nos relacionamos com as outras pessoas, como nós interpretamos as situações que nos aparecem.
porque o convite, né, da doutrina espírita é que a gente mude o olhar sobre as questões que estão relacionadas principalmente no nosso cotidiano. Então, poxa, se antes da doutrina espírita eu sofri um acidente de carro, a primeira questão que eu queria saber é: será que estragou muito o meu carro? Será que bateu? Será que eu vou ter que gastar muito? Eu não tenho seguro, não sei o quê. Depois, quando a gente se torna espírita, às vezes a gente vai olhar assim: poxa, será que está tudo bem com a outra pessoa? Graças a Deus não me aconteceu nada. Vou lá, vou conversar com a pessoa, os bens materiais a gente corre atrás, dá um jeito, ou seja, o acontecimento é o mesmo. Eu posso sofrer um acidente antes de ser espírita e depois de ter me tornado espírita. Mas se a minha forma de pensar sobre aquilo não muda, eu preciso me questionar. Poxa, então eu preciso mudar as minhas reflexões. Eu preciso olhar para o mundo e olhar para mim mesmo e perceber que eu estou me espiritualizando. Perceber que eu já me importo com o mundo espiritual, mesmo que eu esteja na matéria. Perceber que eu me esforço diariamente para a minha conduta moral. Porque esse é o grande princípio da doutrina. Se a gente estiver fugindo disso, a gente está desperdiçando a nossa encarnação. Então, esse é um processo claro que a gente precisa ter conhecimento e colocar à vontade. Então, a gente precisa, sim, de ter motivação, mas a motivação, ela é um motivo para a ação, né? Por que a gente faz determinada situação? Então, às vezes, a gente está empolgado para fazer uma coisa, para fazer outra e tudo mais, para fazer processos de mudança interiores, para poder fazer a caridade, para poder ir no centro espírita, para ajudar uma instituição. Eu tenho um motivo para fazer aquilo. Mas depois, o que vai sustentar essa transformação é a disciplina. Se a gente não colocar a disciplina, não colocar a vontade ali atuando, a gente não avança, a gente não progride. Então, esses primeiros progressos que o Espírito dá lá no início são muito lentos. Aí é uma dedução minha. Eu acho que é como se fosse uma exponencial, né? No início a gente quase não vê um progresso nenhum, mas depois aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai embora. Então a gente ainda está muito nesse princípio quando essa reta ainda quase não se inclina, né? Os nossos progressos ainda são muito limitados, mas aos poucos a gente vai tomando consciência, vai tomando o livre-arbítrio, vai impondo a vontade e essa progressão vai mais rápida, né? E tomar essa perfeita consciência de si mesmo, a gente precisa sempre se recordar que essa consciência está intimamente ligada às leis divinas, porque a lei divina está escrita na nossa consciência. Então, adquirir essa perfeita consciência de si mesmo é adquirir a perfeita consciência da minha vida em relação às leis divinas, dos meus atos em relação às leis divinas, de me interiorizar e de me integrar em harmonia plena com as leis que vão reger todo o universo. Então, enquanto eu ainda não conseguir estar plenamente em comunhão com Deus, eu não vou ter uma perfeita consciência ainda de quem eu sou, uma perfeita consciência de mim mesmo. Então a gente percebe que ainda tem um longo caminho a caminhar. E por fim, para a gente encerrar essa parte, na 610, ele coloca: ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. Jesus mesmo nos disse que não podia revelar tudo. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, esse conhecimento divino é apenas para a humanidade, é apenas para os homens. Ou seja, os outros, os animais, eles não têm essa consciência do divino, não têm a consciência de Deus. Então, o homem, ele se distingue de todos os outros animais, principalmente por conta disso. Então, aqui ele fecha essa questão e trabalha toda essa parte ali dos minerais, dos animais e do homem, né? Alguma consideração, pessoal, que vocês queiram fazer? Algum comentário, alguma dúvida sobre essa parte?
Bom, então, para a gente, então, ir adiante, agora a gente vai fechar esse tópico, né, essa terceira parte, falando aí sobre a metempsicose. Antes da gente, né, ir para a questão em si, o que que é essa metempsicose, né? Na religião, é como se fosse um movimento cíclico, por meio do qual o mesmo espírito, ou seja, cada um de nós, após a morte do corpo físico, ele retorna à existência material, ou seja, reencarna novamente, só que na estrutura física de vegetais, de animais ou de seres humanos. Então, em uma hora, vamos supor, qual que é a ideia dessa metempsicose? O Pedro desencarnou, voltei para o mundo espiritual. Aí depois eu posso vir como um girassol, eu posso vir como um cavalo, eu posso vir como um outro ser humano, né? Uma vaca. A gente vê isso, por exemplo, na Índia. É comum as pessoas terem vacas dentro de casa, acreditando que é a encarnação ali de um parente, de outra, né, que desencarnou, enfim. Ou seja, essa reencarnação em animais, em plantas, tá? TT. O Pedro, se, se nós, à medida que nós desencarnamos, nós vamos para um mundo de erraticidade, que nós ficamos até onde nós evoluímos, eu não sei se eu não entendi. Como é que eu vou reencarnar sendo um girassol? Não, pois é. Isso Isso é o que... Ah, tá. Isso é o que essa corrente, é o que essa Entendi. metempsicose prega. Então, o Aham. Kardec ele vai abordar esse tema porque era comum na época e até hoje, né? A gente vê Uhum. outras filosofias é, estarem envolvidas nisso aí, né? E aí ele vai fazer algumas questões para ver se isso é possível ou não, né? Uhum. Serinha. O próprio budismo, né, acreditava, né, da crença, né, da reencarnação, mas eles acreditavam que a pessoa podia voltar como um animal. Eu não sei como é hoje, mas acreditava-se nisso. Por isso que o Kardec vai fazer, né, essas perguntas para saber. Isso é a mesma coisa que metempsicose, que é reencarnar no corpo de animais ou vegetais ou outras coisas, que não sejam humanos, né? Exatamente, isso. Eu também não sei como que o budismo encara isso, né? Mas o metempsicose é isso, é a reencarnação em outros seres vivos sem ser o corpo humano, né? Então, olha o que Kardec pergunta. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Então, até para perguntar, o Kardec é muito inteligente, né? Porque poxa, se tem essa mesma origem, se parte das mesmas coisas, não é então de fato essa metempsicose ela não está certa? E os espíritos esclarecem, duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelham mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Do animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a reencarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então, Kardec, os espíritos, para explicarem essas questões, eles se utilizam de uma metáfora, né? Ou seja, quando a gente olha para uma árvore, para um ipê, por exemplo, com todas as suas flores, né, um ipê roxo, todo florido, todo belo e tudo mais, e a gente compara ali com o germen que deu início àquela árvore, poxa, o que elas se assemelham? Em nada. Mas as duas tiveram o mesmo princípio, que foi a semente. Então, em relação aos animais aos vegetais, a tudo isso, tem o mesmo princípio, que é o princípio inteligente que vem ali da criação divina. Mas eles não têm a mesma coisa. Isso foi evoluindo, os resquícios foram ficando para trás,
e de animal nos homens só há o corpo, ou seja, isso que nós conhecemos, e o instinto de conservação, né? As paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, todas essas paixões nós percebemos que vêm através dessa influência corporal e dos instintos que estão relacionados à questão do corpo também, como de preservação, de reprodução, de alimentação e por aí vai. Então, essa filosofia, essa ideia de que o homem pode encarnar em corpos de animais, isso é inválido, isso não é verdade. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem, isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Então, isso é lógico, não é difícil a gente raciocinar. A partir do momento em que a gente cria uma condição, chega em um patamar, num processo evolutivo maior que nós já tivemos, nós não vamos retroagir, nós não vamos voltar a ser animais. Poxa, se eu já tenho discernimento, se eu já tenho uma consciência da vida espiritual de Deus, como é que eu vou voltar a ser um cachorro, uma vaca, um cavalo? Não é lógico a gente que conhece a doutrina pensar nisso. Então, essa também é uma hipótese que não é verdadeira. E, se não me engano, acho que essa é a última questão. Não sei se vai dar para ler o comentário de Kardec, mas se não der, aí fica como dever de casa, só para a gente poder encerrar esse tópico, tá bom? Embora de toda errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costumam fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Ou seja, Kardec pressupõe que, poxa, tudo bem que está errada, então, essa doutrina, né? Essa teoria ligada à metempsicose. Mas será que isso não vem de uma intuição que o homem tem das suas precedentes e diferentes existências? E aí os espíritos deixam claro, né, que essas intuições, muitas vezes, a gente desvirtua ela. E Emmanuel faz um comentário, agora, onde que eu achei isso, eu não me recordo, mas que essa ideia da metempsicose, ela está muito ligada aos capelinos. Por quê? Porque os capelinos, quando são exilados aqui no planeta Terra, eles olham o corpo humano, o corpo que eles vão ter que reencarnar, como corpos bestiais, assim, como uma coisa muito bizarra, muito diferente do que eles estavam acostumados. Então, dali surge essa intuição, surge essa questão que pode ter gerado, por exemplo, a metempsicose, pode ter olhado para os espíritos, né, olharem esse corpo e falar assim, poxa, esse corpo humano aí é como se fosse um animal, é uma coisa muito grosseira, muito pesada, muito rudimentar, que ficou muito para trás. E aí, naturalmente, isso era um processo intuitivo e que acabou se desvirtuando, né? Então, vamos ver aqui o comentário de Kardec para ficar um pouquinho mais claro para nós, apesar de que a gente, dentro da doutrina espírita, já tem isso muito interiorizado, né? Que o espírito não retroage e que nós, naturalmente, só reencarnamos como seres humanos, né? Com o corpo humano. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza, ou seja, a progressão. É, porém, falsa no sentido da transmigração direta da alma do animal para o homem, e reciprocamente. Ou seja, o animal, ele não pode... Porque, assim, a gente está falando que o espírito sempre evolui, a gente não retroage. Mas não é possível, hoje, o meu cãozinho de estimação, que acabou de morrer, já voltar como um ser humano. Por quê? Porque é um processo de despertamento e aquele processo de transformar o princípio inteligente em um espírito individual, humano, como nós conhecemos. Então, essa mudança, ela não é brusca, não acontece de um dia para o outro. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies
mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se o mesmo espírito as pudesse animalizar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e bem assim a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que contrários a eles. Então, ou seja, nós progredimos, né, como seres humanos, e o que nos rebaixa, ou seja, o que nos atrasa, o que nos faz sofrer, é o mau uso das faculdades que Deus nos outorgou. Então, ele nos coloca como os depositários fiéis ali de recursos, de corpos, de encarnações, e a gente utiliza mal esses recursos. Então, dali é que vem as nossas faltas, os nossos equívocos. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Ou seja, a gente não vai conseguir chegar lá nesse ponto inicial. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Ou seja, de modo absoluto, ninguém sabe. Os espíritos eles podem ter deduções, sensações, criar sistemas mais ou menos prováveis, né? Fazer as suas próprias suposições. Podem ter opiniões mais ou menos sensatas, mas não sabem de nada. Ninguém pode bater o martelo. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Então, alguns pensam que o espírito humano eles precisam passar por diversos... como é que ele utiliza aqui? Por diversos graus dos seres inferiores da criação, ou seja, passar por diversas espécies, por diversos animais, até então poder ir para os homens. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formaria então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira. A princípio está tudo claro, vamos continuar o texto que fica melhor. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Ou seja, diferentes espécies elas não procedem intelectualmente, ou seja, a razão, o raciocínio, o discernimento uma das outras. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte da universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição dos seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Aqui entra também até uma questão assim de um tanto quanto difícil também da gente penetrar, né? Porque a gente percebe, portanto, por essa frase, que cada animal ele tem uma quantidade diferente de um princípio espiritual
e que ele, enquanto aquele animal, enquanto aquele momento ali, ele vai desenvolver aquele princípio espiritual e que depois ele retorna para como se fosse um reservatório de onde pegou aquele princípio espiritual. Então, olha como é que esse princípio espiritual vai sendo trabalhado aí ao longo da jornada, né? Eu confesso a vocês que é algo que foge aí da minha alçada para poder esmiuçar essas questões todas aí. Mas faz a gente pensar, né? Celinha. Então, nessa teoria, porque são duas hipóteses, nessa segunda hipótese, um animal não vira o outro. Exatamente. Um não vira o outro. Ele está elaborando essas hipóteses, né? É. As duas, uma, a gente não sabe qual é. Bom, os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade, do ponto de vista moral. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Ou seja, que ele define o que é alma, aquilo que permanece, o espírito imortal e a sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com o seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Então, qual é essa origem do espírito, né? Ou seja, qual é a nossa origem? Qual é o seu ponto inicial? Se ele veio, se ele forma-se, né, a partir ali do princípio inteligente individualizado, isso a gente não sabe, só Deus sabe, né? O que de fato nós sabemos e nós podemos nos abraçar é a sobrevivência do espírito, a imortalidade da alma, a sua individualidade, ou seja, jamais deixaremos de ser esse espírito, essa individualidade que nós somos, mesmo após a morte, e mesmo todos os processos e progressos que nós faremos durante a eternidade. Então, Pedro, que hoje constitui, né, esse espírito que hoje está como Pedro aqui em 2025, será o mesmo espírito que estará com uma outra personalidade lá no ano de 4025, lá na frente. Isso não vai mudar. Quantas relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso, e sobre as quais seriam inútil determos. Então, pessoal, é isso. A gente não vai saber essa parte e, e não sabe por quê. Porque não vai ser útil para a gente. A gente não vai progredir sabendo mais ou menos disso. Como diz a Alessi, resumindo, o que vocês têm que fazer é só amar. É só isso. Eu me lembro de João Evangelista, né? Porque quando o pessoal começa a ter o contato com eles e, poxa, ter o contato com João Evangelista e escutar os seus ensinos, o que ele tinha para trazer para nós era maravilhoso. E às vezes ele ia, vamos dizer assim, fazia as pregações evangélicas e ele fazia a pregação evangélica de 1 minuto. Era assim, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aí ele parava de fazer a pregação. Aí o pessoal ficou incomodado com ele certa vez e falou, poxa, João, você, sabe, conviveu a sua vida toda com Jesus.
conheceu ele muito novo. Foi o apóstolo que morreu mais velho, né? Assim, que é vivo até hoje. E toda vez que você vai falar sobre o evangelho, você sempre fala sobre isso, você podia contar algum caso diferente, alguma coisa diferente sobre Jesus. E ele vira e fala assim, olha, o irmão já está amando o outro, porque se estiver amando a todos, a gente passa para a próxima lição. Aí o pessoal ficou sem ter o que fazer, né? Então, é isso. Em resumo, é o que a gente precisa fazer. E só para dar um spoiler, então, da terceira parte, que eu particularmente é a que mais gosto, são as leis morais, né? Ou seja, nós teremos aí 12 capítulos para poder estudar a lei divina, a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, conservação, destruição, da sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça e amor e caridade, e a joia da coroa, né, da perfeição moral. Então, são os temas que nos aguardam aí nas próximas reuniões. Então, Celinha, é isso. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Na próxima semana, o Marquinhos estará aqui fazendo uma palestra para nós também. Ô Pedro, muito obrigada, hein? Conseguimos terminar o capítulo. Que coisa boa, né? E realmente vamos